Mais uma vez quero abordar com vocês um assunto muito importante, né, porque o minha missão, né, que só aqui no Japão já completa 27 anos, é levar a palavra de Deus, mas levar a palavra da maneira simples, da maneira como o evangelho é. O evangelho é simples. Infelizmente, muitos colocam ainda muitos pesos, muitos rituais, de maneira que tem afugentado muitas pessoas de estarem conectados com o seu Criador. E hoje eu vou abordar um assunto simples. Com Deus não há miserê. Conhece essa palavra? Não há miséria. Com Deus tudo é abundante. Mas eu sei que muitas vezes a maneira que é pregada, a maneira que é focada sobre o assunto, leva uma desconsideração a essa causa que é importante, que está enquadrada também no pacote da salvação. Porque a primeira coisa que interessa a Deus é a tua salvação. É você deitar a cabeça e não importa o que vier acontecer neste mundo, se estourar uma bomba aqui no Japão, se estourar uma guerra mundial, se você está em paz com seu Deus, com aquele que te criou, com aquele que te formou, com aquele que te convida não só ser o seu criador, mas seu pai, ou seja, ele quer dar uma filiação à humanidade, mas infelizmente a humanidade nem todos, né, têm abraçado essa verdade. Mas eu vou falar sobre esse assunto porque ele é vital, como eu disse, ele faz parte do pacote da salvação, né? Em primeiro lugar, tenha certeza que seu nome está no livro da vida, e se você apagar hoje, se você, vamos dizer, partir hoje desse mundo, você sabe para onde vai. É isso que é importante, é viver sabendo para onde vai. E o segundo plano é saber a razão do qual veio a este mundo. Todos vieram com propósito, não existe ninguém que venha a esse mundo, seja da maneira qual for, que não tenha Deus um propósito para essa vida, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E eu estava hoje meditando pela manhã, né, no livro de Lucas, mas ele também está em Mateus e Marcos também, sobre a pesca maravilhosa, né? Os primeiros discípulos, como foi formado os primeiros discípulos. Deus poderia, né, chamar as pessoas diretamente, venha para o reino, senão você vai para o inferno. Não, olha só como Jesus atraiu seus discípulos. Os discípulos, eles tinham pescado a noite toda, não importava o lado que ele lançasse a rede, e nada de peixe se aproximar deles. Os peixes parece que foram lançados bem longe deles. Mas eles tendo um encontro com Jesus, Jesus manda ele lançar a rede. E olha o que Pedro fala. E respondendo, capítulo 5 de Lucas, a partir do 5, não vou ler todo, vocês leem depois em casa, diz, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, olha só, olha a importância da gente ter comunhão com o nosso Criador, né? Jesus, no caso, é o primogênito, e nós, quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus também. Jesus foi a primeira pessoa a ser filho de Deus. E ele veio a este mundo justamente para nos levar a essa condição. Por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que crêem nele se tornam filho de Deus. Então é importante você saber disso, que você não precisa fazer nada além de crer no que Jesus veio fazer neste mundo para nos trazer a conexão com Deus Pai, mais uma vez, do qual Adão tinha perdido, ok? Então ele disse, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aí outra coisa interessante, o versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes, grave isso, rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros, que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos, grave isso, ambos os barcos, de maneira que tal que quase ia a pique. Então, duas coisas, o Espírito Santo me chamou a atenção nessa leitura, nessa meditação, nessa alimentação que eu faço, sempre que é me alimentar da palavra de Deus. Duas coisas interessantes. Deus não gosta de miséria, Deus não gosta de pouca coisa, porque ele tem uma visão ampla. A visão de Deus em nos abençoar de tal maneira abundante não é para a visão própria, não é só para satisfazer os nossos desejos, embora Ele ame que nós sejamos felizes naquilo que desejamos. Mas você vê que a abundância trouxe com que os outros discípulos convidassem os demais que estavam também, né, ali fazendo pesca também, não conseguiam nem pescar, e dividiram a bênção,
e mesmo assim o barco dos dois quase vinha a pique, mesmo dividindo as bênçãos. Então essa é a mentalidade de Deus, né? Às vezes as pessoas confundem quando está escrito, acho que em Coríntios está escrito que ele se fez pobre para nos fazer rico. Essas são as palavras de Deus, não é palavras de homem, não. Embora muitos talvez falem de uma maneira desfocada, mas essa é uma grande verdade. Deus tem o melhor para você nessa terra. Né? Faz parte do reino de Deus abençoar o seu povo, prosperar seu povo, mas com a finalidade jamais egocêntrica. Né? Porque a visão de Deus em dar abundância é para que a gente ajude aqueles que não vai alcançar, não tem como alcançar o entendimento disso de maneira rápida, ou talvez nunca, como Jesus mesmo falou, sempre haverá pobre, né? Sempre haverá. Então, você que tem essa consciência, você que conhece a Deus, você que tem se familiarizado com a palavra de Deus, você precisa acreditar que Deus quer que você tenha uma vida abundante pensando no reino. E pensar no reino é pensar nos pobres, pensar nas viúvas, pensar nos órfãos, que você vai encontrar isso na palavra de Deus, que é um mandamento do Senhor, é um princípio de sermos abençoados, é quando nós assistimos né, as viúvas, os órfãos, os idosos, as crianças, né? Então eu convido você a tirar qualquer pensamento negativo, errado sobre a questão da abundância. Deus se agrada da abundância. O que Deus não se agrada, e talvez nunca vai dar a esse tipo de pessoas, é aquelas pessoas que estão listadas lá em Tiago, capítulo 4, né? Pedir, pedis, nada recebeis, porque pedis para seu próprio deleite. Ah, é para ter, quero ter 10 carros, eu quero ter o melhor carro mais caro do mundo, eu quero ter a casa mais cara do mundo, né? Com essa visão, Deus não tem como prosperar uma pessoa dessa, porque essa pessoa vai estragar primeiramente a si, vai se perder no meio do seu egoísmo, né? E não vai juntar tesouro no céu, como a Bíblia diz. Nós juntamos tesouro no céu quando nós utilizamos dos princípios ensinados na palavra de Deus para prosperar. Há um motivo de Deus querer que você prospere. Sim, para fazer crescer o seu reino em todas as formas, né? Mais evangelismo, mais missionário sendo levado, né? Para pregar aqueles lugares que você não vai, você não consegue ir, porque você não tem chamado, mas você está sendo tendo um papel principal ali, porque o seu dinheiro, a sua prosperidade vai dar condição àqueles missionários, né, na África, em países difíceis, né, país muito pobre, né, ou seja, país rico também, porque aqui o Japão é um país rico, mas porém a gente não ganha, não recebe nada do governo para pregar o evangelho, né? Então a gente vive do evangelho. Então eu quero deixar essa palavra aqui e ler em Tiago capítulo 4 para você ver se você se enquadra alguma coisa daquela ali, para que você se arrependa, né, e tenha direito de receber a prosperidade para a razão correta, como a Bíblia nos ensina. Então Deus não gosta de miséria, ele se fez pobre para nos fazer rico. E ele não se fez pobre foi no mundo não. Nunca faltou nada para Jesus, nada, porque ele não dependia de moeda, ele não dependia de dinheiro. Quando ele queria dinheiro, ele fez aquele milagre de mandar tirar da boca do peixe o dinheiro que pagou todo o imposto dele e dos seus discípulos. Né? Se ele multiplicava, isso é riqueza, gente. Isso é riqueza. Ele multiplicou, né, de tal maneira aqueles primeiros peixes, né, que sobrou 12 cestos, e depois na segunda multiplicação sobrou 6, ou foi 7 cestos. Deus gosta de abundância. Ele ama abundância, porque ele é abundância, ele é riqueza. A Bíblia diz que a riqueza desse mundo pertence a Deus, não pertence ao diabo, não. Pertence a Deus e a seus filhos, do qual tem a visão correta para poder implantar o reino de Deus nessa terra de várias maneiras. Amém? Então eu quero deixar essa meditação no seu coração, medite em Tiago 4 e veja que se no seu coração há alguma coisa ali para ser retirado, para que você seja uma pessoa digna de ser abençoada, porque estará visando o reino, o progresso do reino de Deus em todo o seu sentido. Então, eu deixo a palavra no seu coração, Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, Deus Existe, lá eu explico só assuntos bíblicos, eu ensino como as pessoas viver o evangelho prático, um evangelho sem burocracia, sem rituais, sem peso, né? Então, se inscreva no meu canal Deus Existe, também no Instagram, faça comentário, é muito importante para que eu possa, né, ser conhecida de maneira que eu possa conduzir o Evangelho de Deus como ordem que Ele me deu, de conduzir por meio da mídia, por meio da internet, levar a sua palavra, levar que Ele é real, levar que Ele existe, né? Como eu sempre estou dizendo, eu não trago assuntos teológicos profundos para ninguém, eu trago o que eu recebi dele todos esses 27 anos aqui no Japão e